Bom, gente, agora a gente vai entrar num assunto novo, num assunto muito interessante e também muito importante, que são as curvas do coletor do nosso transistor, tá? Curvas do coletor do BJT. Bom, as curvas do coletor, elas são o quê? Elas são um gráfico que nos permite ter informações sobre o transistor de forma visual. Essas curvas relacionam três grandezas, a gente pode dizer assim, do transistor. São elas corrente coletor, tensão coletor emissor e também corrente da base, ok? Então, gente, as curvas do coletor, elas são um gráfico, né, que vai nos permitir ter informação sobre o transistor de uma forma talvez mais fácil, que é uma forma visual, uma forma de gráfico, né? No futuro a gente vai usar muito isso, porque através dessas curvas do coletor a gente vai poder entender, poder ver facilmente quais são os limites de operação de um transistor, sem precisar fazer muita conta. No próprio gráfico a gente olha e já sabe ali se o transistor está operando perto do seu limite, se está abaixo, qual a região de operação do transistor. Ao invés então de usar números e contas, você, de uma forma gráfica, uma forma visual, você consegue saber como está o transistor operando em um dado circuito, ok? Então essas curvas do coletor, elas relacionam três grandezas: a corrente de coletor, o VCE e o IB. Como ela é um gráfico, então ela vai ter dois eixos. Vou colocar aqui. Ela vai ter esse eixo aqui, que vai ser o da corrente do coletor, e ele vai ter esse outro eixo aqui, que vai ser o da tensão coletor emissor, ok? Então, esse eixo aqui, o eixo vertical, é a corrente do coletor, que é a corrente que é amplificada no transistor, né? E o outro eixo é o VCE, corrente coletor emissor. Muito bem. E aí a gente vai preencher aqui com alguns valores possíveis de IC. Tá? Vamos colocar aqui então, ó, 1 mA, 2 mA, 3, 4, 5, 6. Ok, vamos especificar aqui que essa corrente está em miliamperes, tá? Para a gente aí entender melhor. E a tensão coletor emissor, que a gente também pode fazer aqui, ó, 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts, 6 volts, 7 volts, 8 volts, 9 volts, 10 volts e assim por diante, tá? Esse gráfico que eu estou desenhando aqui para vocês é apenas um exemplo, né? Esse gráfico ele pode ser maior, pode ser menor, ele pode começar em 100 microamperes, pode começar em 10 miliamperes. Esses valores aqui vão depender do modelo do transistor e da aplicação do transistor no circuito, ok? Muito bem.
Agora faltou a gente desenhar aqui nesse gráfico a corrente base. A corrente base ela vai ficar no meio do gráfico. Tá? Vamos imaginar aí, só para facilitar o nosso cálculo, um transistor aí com ganho beta, o HFI é de 100. Tá? Então a gente tem aqui as curvas da base. Tá? Desenhar aqui. Não reparem aí na reta, né? Um pouco difícil desenhar as coisas retas aqui. As curvas da base, então, elas vão ficar aqui no meio, ok? E vão ter esse formato aqui que eu estou mostrando para vocês. Reparem, então, que para cada linha do IC, né? Aqui a gente tem cada tracejado aqui do IC, a gente tem uma reta aqui da corrente base, ok? Então essa é uma versão simplificada do nosso gráfico. A corrente base aqui, então, ela vai depender, né, da corrente do coletor do ganho. Se o ganho é 100, então significa que a corrente de base ela é 100 vezes menor que a corrente do coletor. Então aqui nessa linha aqui, ó, nessa linha aqui, ela está alinhado com 6 mA da corrente coletor. Se a corrente do coletor é 6 mA, a corrente de base, então, nessa linha aqui, vai ser 100 vezes menor, porque o ganho é 100. Então ela vai ser de 60 microamperes. Perfeito? Já nessa linha aqui, ó, que ela está alinhado com os 5 mili, a corrente base vai ser de 100 vezes menor, 50 microamperes. E assim por diante. Ó. Aqui ela vai ser de 40 microamperes. Aqui 30 microamperes. Essa linha aqui, por sua vez, vai ser a linha do 20 microamperes. E essa linha aqui vai ser a linha do 10 microamperes. Perfeito? Bom, o nosso transistor ele vai estar operando aqui no meio. Tá? Então, olha só que interessante. Vamos imaginar aí um transistor, vou desenhar ele aqui, onde um NPN poderia ser um PNP tranquilamente. Tá? Onde nós temos aqui uma corrente de coletor de 4 mA, o ganho, como a gente já combinou, ia ser de 100, então a corrente de base vai ser de 40 microamperes e a corrente do emissor, a gente nem precisa calcular aqui, mas seria de 4,04 mili. Tá? Muito bem. A tensão, vamos imaginar aqui um valor, né? Que a tensão coletor-emissor, o VCE, seja aí de 7 volts, tá? Um valor aqui que eu estou inventando apenas para a gente entender melhor como a gente vai trabalhar com esse gráfico. Então, gente, é muito simples. A gente vai analisar o gráfico, sabendo dessas informações aqui, a gente vai analisar o gráfico e descobrir qual é o ponto de operação do transistor. Tá? Esse ponto de operação é também chamado de ponto quiescente. Tá? Quiescente é o ponto de operação do transistor. Muito simples. É só eu colocar o ponto de acordo com essas informações que a gente tem aqui. Vamos ver? Olha só. Qual é aí a corrente de coletor? Ela é 4 mili. Então eu sei que o nosso ponto de operação do transistor vai estar alinhado com, né, essa reta aqui do 4 mili. Certo? Vai estar aqui em cima dessa curva da base. Então eu já sei que a corrente de base vai ser 40 micro. Então vai estar em algum lugar nessa região aqui. Qual é o VCE? O VCE é 7 volts. Então o nosso VCE está aqui. Ó, tá? Então se a gente traçar aqui agora para cima, a gente vai descobrir aqui, né, que
a partir dos 7 volts, que as duas retas que a gente fez, a da corrente do coletor e a da tensão coletor-emissor, elas se cruzam nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui. Então a gente pode dizer que o ponto de operação, ou o ponto Q do nosso transistor, o ponto quiescente, conforme eu ensinei para vocês, é nesse lugar aqui. Tá joia? Então qualquer pessoa que pegar esse gráfico aqui e sem ter essas informações aqui, ó, sem souber nada disso, só analisando o gráfico e vendo onde está o ponto quiescente do transistor, o ponto de operação do transistor, ela já consegue descobrir todas essas informações aqui. Ela olha que esse ponto está na mesma linha do 4 mili. Ela olha que esse ponto também está na mesma linha da corrente de base de 40 micro. Ela sabe então que se a corrente de coletor é 4 mili e a corrente de base é 40 micro, ela já sabe então que o ganho do transistor é 100. Ela já sabe também que o VCE do transistor é 7 volts. Então ela já sabe todas as informações importantes do circuito transistor. Ao invés de desenhar o circuito com os valores igual nós fizemos aqui, de escrever os valores, o gráfico já vai dizer isso para nós. Okay? Esse aqui então é o gráfico aí que nós chamamos de curvas do coletor, né? Do transistor bipolar. Okay? Então é importante vocês treinarem a traçar o ponto quiescente, né? Desse gráfico aqui. Lembrando que esse gráfico aqui é para o HFE de 100. Se o HFE, se o ganho fosse 200, então o gráfico seria igual, só que a corrente de base aqui nessa linha aqui, quando a corrente de coletor é 6 mA, a corrente de base seria não 100 vezes menor, mais 200 vezes menor. Então seria 30 micro. Aqui, a corrente de base seria 200 vezes menor. Então seria 25 micro. Okay? Aqui seria também 200 vezes menor. Seria 20 micro. Então, cada curva de coletor ela vai ser usada de acordo com as características do transistor no circuito, né? Do seu ganho, da sua corrente de coletor, do seu VCE. Okay? Existe um aparelho que se chama traçador de sinais, ou traçador de curvas, de transistor. Tá? Para transistor, onde você coloca o transistor nesse equipamento, nesse traçador de sinais, e ele dá exatamente as curvas do coletor para a gente. Okay? Em alguns casos é possível encontrar as curvas do coletor no datasheet, na folha de dados do transistor, em outros não. Okay? Mas essas curvas do coletor elas vão ser muito importantes para a gente entender mais para frente algumas características do funcionamento do transistor. Ok? Então, por hora, espero que tudo isso aqui esteja muito bem entendido. Vocês podem rever essa aula aqui para entender melhor. Tá? Eu coloquei aqui uma curva do coletor bonitinha, né, que eu fiz para a gente entender melhor. Porque aqui, gente, eu coloquei a curva do coletor que eu fiz aqui, eu fiz ela aqui sem régua. Né? E o ideal para a gente ter precisão na hora de traçar os pontos é usar uma régua. Então, aqui eu ensinei vocês como montar ela, é importante que vocês entendam esse processo e façam isso de preferência usando uma régua para que fique um gráfico preciso. Então aqui nós temos um gráfico, uma curva do coletor também, e aí eu pergunto para vocês, qual é o ganho desse transistor? É fácil. Vocês veem aqui que na linha em que a corrente do coletor é 16 mili, nessa mesma linha, a corrente base é 80 micro. Então, o ganho seria corrente coletor, 16 mili, dividido por 80 micro. Que se vocês calcularem, vão ver que é 200. Então, esse transistor aqui já não tem um ganho de 100. O HFE dele, o beta, é de 200. Todas as linhas aqui que vocês calcularem, vocês vão chegar num ganho de 200. Okay? E aí o transistor ele pode estar operando em várias regiões. Ele pode estar operando aqui. E se o transistor estiver operando aqui, eu sei o que é dele. Eu sei que
a corrente de coletor dele é 10 mili, a corrente de base dele é 50 micro e a tensão coletor-emissor, o VCE dele, é ali aproximadamente, né, se a gente fizer bem retinho, 4 volts. Então, um transistor onde o ponto quiescente dele está aqui, eu já sei essas informações dele. Um outro transistor onde o ponto quiescente está aqui, eu sei que a corrente de coletor dele é 4 mili, a corrente de base é 20 micro e a tensão VCE dele é ali mais ou menos 15 volts, porque está no meio entre 14 e 16. Okay? Então, através do ponto de operação, do ponto Q do transistor, eu consigo saber os principais valores dele no circuito. É isso aí.